Glória a Deus. Vamos lá na predicação de hoje, desse domingo, 25 de janeiro do ano 2026. Abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo número 6, a partir do versículo número 7. Inspirada, inclusive, em la predicação do domingo passado, se é que se acordam? Se acordam, irmãos, que prediquei domingo passado? Glória a Deus! Glória a Deus. Bueno, aí tá, isso aí, foi isso mesmo. Muito bem. Não? Que estamos sendo com o nosso tempo, administrando bem e mal. O tempo, que estamos sendo com o tempo. Tem nem tempo para comer? Às vezes uno labura tanto que não tem nem tempo para comer, não? Tem nem tempo para comer? Tem nem tempo para vestir-se, não? Não é nada desnudo, glória a Deus. Aunque com esse calor, não vendria mal, não? Está sem roupa, que terrível. Às vezes eu estou relindo na predicação, pero eu estou de bermuda, não? Ou de short, pela parte de arriba está relinda, quando é gravação, não? Um recalor. Às vezes estou até de saco, pero abaixo eu estou de... No total sale la parte de arriba, não? Dizem também que os periodistas de antes, não? Antes era mais... A hora ela até está uma paparuchada, não? Por assim dizer a palavra. Porque antes era mais sério, não? O tipo estava de saco, de corbata, aí certito, sentadito, não? Tinha na mesa, não? Pela hora estão de sapatilla, estão de chancleta. Não se vai acostumando, claro. Por supuesto, a los cambios, sim. De isso, desenvolve? Ah, sim, é um costume, claro, por supuesto, sim. O corpo se acostuma, claro, por supuesto. O corpo se vai acostumando. Então, vocês... Por que eu dizia isso? Por calor, não? Porque às vezes estamos assim. Pero temos tempo de vestir-nos. Baseado um pouco, né, que esse foi um dos versículos que eu recitei, mas já que a predicação de hoje é sobre esse famoso tema que está escrito acá, muito explícito, não? Há temas na Bíblia que são muito explícitos, e eu digo que as cartas de Pablo, a geodesia, a predicação é a lei de la siembra e de la cosecha, porque isso é o que está falando no texto, não? Esse é o título da predicação, a lei de la siembra e de la cosecha. Eu vou falar um pouco desse tema, de lo que és, não, e de lo que não és, vou falar. Pero a geodesia que Pablo, quando estava escrevendo na carta, que seja nesse caso acá de Gálatas, que vamos ler em Gálatas 6, ele não estava pensando, estou escrevendo na Bíblia. Ele não estava pensando nisso. Ele estava redigindo na carta, que era essa igreja. No caso de Gálatas, ele até mandou ler em outra igreja. Era uma carta que era para dar uma ajuda a los cristianos naquele momento, não? De lo que eles estavam passando. Não era que ele estava pensando, mira que acá estou escrevendo algo que vai quedar para a história, que será a palavra de Deus, que no futuro, já em Montetingolo, vai ter alguém predicando sobre o que eu estou falando. Não, ele não pensou nisso, seguramente que não. Por suposto que algumas instruções que ele deu, eu recebi do Senhor isso e estou ensinando a vocês, isso sim, como realmente de Deus, palavra de Deus. Pelo outro, nós tomamos como palavra de Deus, por suposto, porque nos ajuda no dia a dia, como esse texto. Pero ele não pensou nisso. Aunque, o que vamos ler agora é um princípio. Por que é um princípio? Porque o que estou falando, Pablo, quizá não teve tanta intenção em algumas cartas, em alguns momentos, de escrever a palavra de Deus. Outras vezes, sim, teve essa intenção. Foi o que acabei de dizer. Não estou dizendo que todas as cartas, não é de Deus, ele não teve intenção, nada disso. Não digo isso. Pero isso que vamos ler mais, todavia, porque é um princípio da palavra de Deus, porque o próprio Jesus ensina.
E quando Jesus ensina, é porque temos que estar de ouro, não? Jesus, ele usa la semilla várias vezes para dar vários exemplos. Por quê? Porque la semilla era cotidiano deles. Eles veniam de uma cultura agropecuária, não? De plantio e de criação de animais, tanto para comer quanto para sacar a lana, para a parte textil, não? Então, eles entendiam bem do que Jesus estava falando, e nós outros também entendemos, porque quem não tem planta em casa? Nadie. Todos têm uma plantita em casa. Até vocês, não? Seguramente uma plantita tem por aí, não? Ao menos um souvenir que ganhou. Hã? Fictícia? Não, tem de verdade. Alguma tem. Vê que tem? É que esses acá que eu estou falando é uma pareja recém-casada, não? De poucos anos de casado, e que, bueno, por aí não se dedicam tanto à plantita. Pero já vão começar a quedar mais viejo, um par de anos mais, já vão ter plantita como eu. É coisa de viejo, não na plantita. E bueno, eu tenho um par de plantita, não? Que às vezes se mora aí. Hoje eu pongo muita água, ou não pongo água nenhuma. Tenho que comprar um manual de como cuidar de cada plantita, de cada espécie, não? Tem uma aplicação que vocês quiseram me cobrar. Eu disse, não, é grátis uma semana, mas não me gusta. Quando eu barro a aplicação e é grátis na semana, eu já não quero. Não quero. Quero nada grátis, não? Eu grátis sai caro depois. E, bueno, isso é algo que é peculiar a nós outros. Todos nós outros entendemos a lei da siembra e da cosecha. E o próprio Jesus Cristo, ele compara a vida cristiana como um campo, não? Onde nós outros sembramos. Sua palavra foi sembrada em nós outros como terra férteis, para que a palavra seja sembrada e cresça. Ele está sempre falando de tudo isso. E nós outros estamos sempre sembrando os pensamentos, hechos, coisas boas, coisas malas. Nós outros estamos sempre sembrando. E desse é o ponto principal que quero falar hoje. Vamos ler logo o texto, que se encontra em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. Diz assim, não os enganeis, Deus não pode ser burlado, porque todo o que o homem sembrar, isso também cegará. Dá até medo essa palavra, não? Pero não é para ter medo, porque Jesus não nos ensina a ter medo, a quedar com culpa e remodernos por nossa culpa. Jesus nos ensina a respeitar princípios, valores, a ter como importante o que é importante e ter como menos importante o que é menos importante e ter em não importância o que não tem importância, porque as coisas que são primárias, que sem ela não... Alguém acá hoje não tomou água? Eu creio que não. Quanto mais com esse calor. E se não tomou água, levantar a hora e vai já tomar água. Porque tem que tomar água. Alguém não desajunou? Quizá sim, porque às vezes a gente que não gosta de desajunar muito, não? Gosta mais de comer mais tarde. Eu já desajunei, sem desajunar não posso. Como diz já em Brasil o dito, a bolsa vazia não queda parada, não? Vê quando vai pôr os grãos ou matéria numa bolsa... É já vazia, queda parada? Não queda. Tem que alguém que dá sustentando, não? Então, que bons ditos, não? Porque é a verdade. E eu não posso quedar sem comer. Eu levanto. Às vezes alguns ajunitos assim a propósito, não? Pero igual ajuno porque quero. Não estou falando espiritualmente, não? Espiritualmente, se água vocês não têm nem que saber, não? Porque isso é o que diz Jesus. Mas eu estou falando ajuno no sentido de comer, no sentido realmente para tentar degraçar um pouco, ajuno intermitente, não, que ensina aí a ciência. Não estou falando de ajuno no sentido espiritual. Isso é outra coisa, a qual se eu hago e que é do hablando, já não tem sentido que eu haga, não? Porque se supõe que uno não deve falar de isso. Pero bueno, volvendo a cá, ele já empeça não ponendo medo, não os enganeis. Pero é para que nós outros entendamos realmente que isso é uma lei. É uma lei que
Hermano, não dá para viver sem EJA. É como qualquer outra lei no país, generalmente ligada à vida, não? Porque há leis no país que são hechas que são estúpidas, não? Idiotas. Há leis que são estúpidas, sim ou não? Para isso estão os deputados, que muitas vezes são estúpidos e há leis estúpidas, não? Idiotas, que seja lei, não sei, eu não conheço muito as leis estúpidas de acá, mas como o Brasil tem, a Argentina tem, Estados Unidos tem, todos os países tem alguma lei que vai ser estúpida, não? Eu digo, que lei é essa? É aquela lei que, inclusive, em direito, quando estudamos direito, existe uma, creio que é a jurisprudência que diz, não para a lei quando não agarranto nela. Quando a lei existe, pero nadie ela cumpre e é como se não existira. O que queda em obsolescência essa lei. É uma lei que, não? Que obsoleta, que não é necessária. Então, vocês... não hablo desse tipo de lei. Eu estou falando da lei comparada à lei da Argentina, um exemplo, leis que não pode matar. Se for matar, vai ser preso. Não? E vai cumprir a pena de tanto em acorde a como foi hecho crime, não? De qual maneira foi desarrojado a maneira que vai matar a outra pessoa. Né? Então, essa lei, a que não tivera no Código Argentino, já é uma lei da vida. Não? Um já sabe que não pode matar o outro. Inclusive, em sociedades muito lejanas, não? E muito únicas, lejanas, pueblos muito alejados, eles têm esse tipo de lei sem necessitar estar influenciado por outras leis de outros países. Não é necessário. Não sabe que não pode matar. E entende isso, que a vida é primordial, é o primeiro, é o melhor que temos. Então, as leis não podem ser quebrantadas, não? Salvo as leis que são idiotas, que não dizem nada. Eu estou falando da lei de Deus, que é fiel, que és, assim és, e não pode deixar de ser. Essa lei da siembra e da cosecha, eu poderia dizer, poderia ler ao revés: todo o que o homem sembrar, isso também cegará. Portanto, não burlem, não pensem em burlar a Deus. Poderia ler ao revés, porque não é como burlar-se de Deus, porque que Deus é Deus. Deus, ele sabe, eu posso estar cá fingindo para vocês qualquer coisa, qualquer tipo de santidade, de aparência, ou de não enojo. Eu posso estar enojado, eu posso fingir um não enojo, e vocês podem até crer, pero Deus sabe meu coração como está, nesse momento, a hora, ou sempre. Não? Deus sabe do mais profundo me ser, se tenho ódio, se tenho envidia, se tenho enojo, se hago as coisas meticulosamente para poder rodear o outro, para poder prejudicar o outro, para poder, vou ser isso só para ver o que ele vai dizer, o que ele vai pensar. Deus sabe, porque Deus vê. E tudo isso que eu estou sembrando, eu vou cegar. Porque ele que é o que sembra para a sua carne, versículo 8, dela carne cegará corrupção, mas ele que sembra para o Espírito, dele Espírito cegará a vida eterna. E aí ele termina com alento, não? Para que nós outros nos esforcemos, não nos cansemos, pois desce o bem, porque a seu tempo cegaremos, se não desmajamos. Porque se desmajamos nessa cotidianidade, vamos a decair. Então, vamos falar um pouco primeiramente do fruto. O árvore que vocês veem já atrás quando vai ao banho, é um árvore de amora. Então, que fruto é já dá? Amora. A mim me encanta a frutija. E a amora está dentro do grupo das frutígeas, não? Porque, na verdade, a frutija se chama fresa. Nós outros falamos mal no espanhol argentino, não? A amora está dentro do grupo das frutígeas, que é fresa, que é cereza, que são outros tipos de frutígeas pequenas, que são os famosos frutos rojos, ou frutos do bosque. E
Eu não posso viajar e esperar que saia frutígia. Até porque a frutígia não é nem um árvore, não, é um arbusto, vamos dizer. Não pode esperar que saia mango. A mim me encanta mango. O mango me encanta. É uma das frutas que mais me gusta, não? Mango, frutígia são as frutas que mais me gustam. Mas é já de outras também. O melão me encanta. Não vou esperar que saia um melão. Até porque o melão não é um árvore, não. Como é que é o nome dessas plantas que vão enramada? É uma enramada, não? Como é o nome? É uma vegetação rasteira. Em Brasil, vegetação rasteira. Como é que é o nome cá? Não sabem nada de botânica. Tá bem, não me digam nada. Não sabem nada. Não, tá bem, não sou obrigado a saber de nada. Pero, mano, o melão se dá no piso, não? E não pode esperar que lá mora de outro fruto. Por quê? El árvore dá fruto. Eu só posso dar fruto. Agora, a única diferença é que a árvore pode dar um fruto bueno ou um fruto não tão bueno. O que é fruto bueno para nós outros? Esperamos que o fruto seja que sabor, seja doce, não? O limão tem que ser ácido, porque é limão, não? Então, esperamos que o fruto o árvore dê segundo seu fruto e um fruto bueno. Quando a árvore não tem um fruto bueno e nós outros nos dedicamos a isso, o que hacemos? Cortamos esse árvore. Pero antes de cortar, o que hacemos? Ponemos adubo, arreglamos a terra, vemos se já não está com alguma enfermidade, não? Então, assim é a vida cristiana. Nós só podemos dar frutos. Agora, podemos dar frutos buenos ou frutos malos. E isso vai depender de acordo com nossa terra. Como está nossa terra, se está boa ou se está mala. Ou seja, tudo aquilo que eu plantar, eu vou cosechar. E sempre vou dar fruto, porque eu sou um árvore. E Jesus, explicando um pouco disso, falando já em Juan, ele diz que nós outros estamos insertados em ele, que é a vide verdadeira. E eu estou muito certo que essa vide dá um fruto. A minha outra fruta que muito me gusta é a uva, não? E a eu compro muito a uva que vem do Brasil, porque vem sem semija. Então, eu como igual caramelo a uva, sem parar, não? Há um que sube a glucose um montão na uva, aí que ter nem cuidado, não? A uva verde, que é essa que vem de Brasília, não tem semija. Há um que me gusta, la morada, não? La morada ou a queijo bem oscurita. Pô, me gusta todas, na verdade. La roja, la uva me gusta. Pero a outra é mais difícil de comer, porque tem lá semija, não? Então, imagina estar presos em Jesus, esse fruto maravilhoso que vamos a dar, estando em nele, não? Isso é a invitação que ele nos faz. Agora, a lei estabelecida é que se eu sembro, eu vou cosechar. E não posso me burlar de Deus, crendo que vou sembrar algo malo e não vou cosechar esse algo malo. Se eu sembrar, como diz a parábola de Jesus, que o sembrador saiu a sembrar em seu campo trigo, pero vino, o inimigo sembrou ciçanha, que é muito igual a trigo, só que não dá la semija, não, que sai de aí larina. Então, e confunde. Não pode sembrar espinos e crer que vou cosechar flores lindas, hermosas ou frutos maravilhosos, não? Nádia cá vai abraçar-se, acá na esquina da fábrica, não tem aí o palo borracho, que a que sirve um montão, é muito bueno os espinos, não? Para a saúde, para ser tesito, sirve um montão para a saúde, ajuda na parte, creio que eu havia lido sobre isso, como é? Imunológica ou hepática, uma coisa assim que sirve, não? É muito bueno para a saúde, pero nadie vai abraçar esse árvore, não? É incrível, eu às vezes chego cerca dele e quedo tocando nos espinos, e são muito afilados e mais são duros, não? Eu dizia que quando eu era chico, meu terreno era assim grande, pero era para a montanha, era subindo, e acá barro, na parte de abarro, porque
tinha a entrada de minha casa, mais ou menos assim, e depois tinha minha casa, e arriba de minha casa, tinha a escalera para subir, e aí era o terreno para arriba, não? O pátio, como se fosse um pátio grande. E plantávamos rosa, bem aí na parte, do, vamos dizer, de teto de casa, quando começava o terreno. E eu venia cagendo, derrapando, porque era barro rojo, essa terra roja, dura. Então, eu sacava o pasto feio, xuxo, e aí quedava, e eu deslizava aí, não? Meu primo Jô. E às vezes caíamos em La Roseira, em Rosedal, não, que tinha, e nos salíamos todo arrebentado. E quando La Roseira está seca, papá, te morís mal, te mata mal. É igual esse que eu tenho aqui de trás, a pata de vaca, não? Quando eu lo podo, e quando ele se seca, se não queimá-lo, é terrível, te lastima, pero és um dolor, porque queda muito infinito e muito duro e muito forte, não se rompe e te arrebenta. Eu não posso crer que vou plantar algo com espinos e vou cosechar algo sem espinos, que vou produzir dolor na vida das pessoas e não vou receber dolor. Eu não posso crer nisso, porque se eu creio nisso, eu me vou estar sendo louco, me vou equivocar, porque sempre o que eu sembro, eu cosecho. E se cosecha de lo que sembra, da qualidade que eu estou, pastor, pero eu hago bem a todos. A gente que me habla muito de isso, não? Que habla bem, que hace muito bem a todos e que a gente está de contra. E quando eu analiso a vida da pessoa, eu vejo que não é tão assim. Tem um síndrome narcisista bastante grande, não? Ou sua mirada está muito exacerbada acerca de sua própria vida. Ficate bem se vós hace o bem sempre a gente. Ou que o que me gusta a mim não te gusta a vós, não é o mesmo. Não? A maneira que eu cozinho é a maneira que me gusta. A maneira que eu cozinho quizá não me guste, ou quizá me guste também, não sei. Não? Pero não compartilhamos. Se começamos a falar cá, quantos gostam de chocolate? Sala a maioria, ou todos gostam de chocolate, muito? Não? Já Ona já não gosta tanto. Vê que há uma pessoa acá nessa igreja que gosta de alfarroa, nem membrilho. Isso é muito peculiar, não? Tem um paladar muito... A mim me encanta o membrilho, eu já sei que é, gente. Eu já sei. A mim me encanta o membrilho, pero alfarroa de membrilho é algo odioso, não? É igual esse alfarroa, esse blanquito. Vem te regalei um alfarroa, me vem com esse alfarroa, esse blanquito, com essa cascarita, o açúcar impapável, tipo açúcar impapável, ariba. Esse alfarroa horrível. Alfarroa de Córdoba, não me traga. Se vai de Córdoba, não me traga alfarroa. Por favor. Que eu vou desgraça. Pero não me traga, é horrível esse alfarroa, não? Que é todo airado adentro, e a massa toda. Não sei o que eles quiseram assim na vida. O alfarroa é o alfarroa clássico. Essa massa média de chocolate, é doce de leite e bastante chocolate. Pode ser branco, azul, verde, qualquer color, pero chocolate, não? E gustos são gustos. Imagina, alfarroa de membrilho, não? É igual a pasta flora de batata. Não me traga uma pasta flora de batata. Há um que me encanta o doce de batata também. Pero na pasta fora não me gusta. Me gusta de membrilho. Exemplo estou dando do cotidiano, não? De me gusta, agora ao outro já lhe encanta lá de batata e ódia de membrilho. Vós? Lá empanada dulce, claro. Quem inventou essa coisa, não? Há um que os brasileiros inventaram a pizza dulce. Realmente é riquíssima. A pizza dulce é riquíssima. Pero não é essa pizza que acá dizem que ela é brasileira, que tem ananá, essa sim é horrível. Já é ela pizza bem finita, pero lógico que não tem queijo. Tem chocolate, aí queda como uma torta no mais. Chocolate, aí põe helado arriba, ou um montão de outras coisas, não? Que temos já brigadeiro e outros docitos mais, docito de coco, e aí vai ponendo um montão de coisa. Não, essa pizza de ananás, sim, eu concordo aos teres, não me gusta tão pouco. Se tem, eu até como, pero não é algo que me gusta. Pero os gustos são assim, pero eu não posso esperar que vou plantar algo malo e vou cosechar algo bueno. A semilla que me vai produzir é a semilla que eu planto.
é ella que me vai produzir fruto, não? E vai produzir fruto, como ele diz acá, para que não nos cansemos, a seu tempo. Porque ele explica, antes de eu ir ao versículo 8, ou seja, no versículo 8, ele explica que aqui sembra de la carne vai se cosechar corrupção. Às vezes eu estou sembrando enojo, envidia, contenda, mimirada, acerca delas coisas são malas. La sembra e la cosecha tem a ver com la mirada, é o mesmo. Que é o mesmo de você sal da terra e luz do mundo. Jesus está falando sempre do mesmo, que a minha cosmovisão, como eu me pongo no mundo, assim vai ser. Como diz até Provérbios, como é o homem imagina em sua alma, assim ele lo és. Não és uma predicação, por isso eu disse no começo que iba dizer, de lo que não és la lei de la sembra e la cosecha, não és, pongo acá 1.000 e Deus vai me dar 10.000, não és um troque, pero sim a bendição na ofrenda, isso está escrito na Bíblia, não, é uma lei como a de la cosecha, de la sembra e de la cosecha, como Pablo diz em 2 Coríntios 9, ele diz, o que sembra escassamente cegará, não, o que sembra em abundância vai receber abundância. É uma lei que eu não posso ir de contra. Pero o que não és um negócio. Não é porque eu pongo mais que vou receber mais, ou porque vou comprar a salvação por meio de minha plata, meus bens, ou meus recursos, ou vou alcançar o favor de Deus, ou dele pastor, ou de meu amigo. Não, eu não posso comprar nem negociar la fé. Pero és la sembra e la cosecha, és um princípio. Se eu estou sempre sembrando de minha carne eu vou cosechar a corrupção, como está escrito acá. Então, ele nos invita a sembrar em espírito, que é o que ele desenvolve na ideia que ele está falando antes, em Gálatas 5. O fruto do Espírito, se damos volta em la honra, nem necessita dar volta em la honra. Um ratito antes ele diz, mas é fruto do Espírito, és amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, temperança. E contra essas coisas não há lei. E se eu sembro estas coisas, amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre e temperança, vou cosechar o quê? Vou cosechar boas obras, vou cosechar o bem. Hermanos, aunque nosso alrededor esteja catastroficamente mal, pero nossa vida acá será buena. Será buena. Agora, o que é bueno? Bueno é solamente se jogando $1 milhão por mês e tenho plata para ser um montão de coisa? Isso que é o bueno? Não. Bueno é que é o que me passa. A mim me sole passar. Antes não me solia passar. Pero eu he aprendido. Eu me acosto em minha almohadita lá à noite, sabe o quê? Eu durmo tranquilo. Durmo sem culpa. Porque não estou ofendendo a nadie. Se alguém se ofende, igualmente, o homem que não ofende, como diz Santiago, esse é varão perfeito. E eu não sou varão perfeito. Seguramente há alguém que eu ofendo, não? É nele hablar, porque quem não ofende não hablar, esse é varão perfeito e eu não sou varão perfeito. Pero, na verdade, eu durmo tranquilo, porque durmo sem culpa. Porque aún se ofendo, é porque isso é sem querer, isso é por estupidez, por brutalidade, por ignorância. Ignorando saber de que é hecho a propósito, não foi a propósito. Pode ser como, por exemplo, a já pus um grupo no vídeo, não, um vídeo no grupo. Um grupo no vídeo, não, um vídeo no grupo. Pus com um propósito de, ironicamente, mostrar aos hermanos o panorama, não? O panorama cristiano. Não vou dar muita informação porque estamos gravando acá, não? Pero eles entenderam. Alguns entenderam de uma maneira, outros entenderam de outra maneira. Isso tem que ver com quem? Com a cosmovisão de cada um. Não tem que ver comigo. Tem que ver. Meu propósito era avisar, dar alerta à igreja. Porque eu sou quem, Jô? Sou a atalaja. Eu mostro a direção. Eu não sou o noivo. Eu sou ali amigo do noivo. O amigo do noivo prepara as coisas.
pero o noivo é Jesus. Eu não salvo a nadie. Eu mostro o caminho da salvação, mas eu sou João Bautista, eu sou a Atalaja, somos, não? Eu estou dizendo somos, nós outros somos. Nós outros não obligamos nada a nadie, nós outros ensinamos princípios, conceitos bíblicos, princípios esses que não se pode negar, não se pode transferir, é intransferível, é mio. Eu cosecho, eu sembro, eu cosecho. Eu estou todo ao revés hoje, não? Estou todo ao revés. Eu já quero cosetar antes de sembrar. Eu cosecho, eu sembro, eu cosecho. Não Deus. Deus, ele cosecha onde não sembra. Ele tem esse direito, não? Como ele disse aí na parábola. Que o tipo enterrou o talento e disse, eu sabia que tu eres aquele que sembra, que cosecha onde não sembraste. Igual, isso daí é outra história, não? Então, porque o que sembra de la carne vai cosechar corrupção. Mas ele que sembra dele Espírito vai cegar a vida eterna. Então, ele nos hace a invitação de sembrar dele Espírito, como eu disse, as coisas espirituais que sembramos, vai quedar. Não é como não quedar, já vai produzir fruto. Há um que nós outros às vezes não vemos, há um que não é instantâneo, não? Dizem que é nogal, me encanta o nogal, não? Acá na esquina, Tucumã e Cação, tem um nogal aí na esquina. Eu já he comido fruto desse nogal. Porque está na vereda, queda tirado no piso. Eu passo, agarro e já he comido. Riquíssimo. Pero dizem que o nogal tarda 7 anos, não, para dar seus primeiros frutos. Um coqueiro também é outra árvore que tarda um montão. Não me acordo quantos anos, pero tarda um montão de anos para dar fruto. Inclusive, eu tenho aí umas muditas, se alguém quer essa palmeira, eu tenho, hein? Já veio para tua casa. Pero o que mirar o tamanho que cresce um montão, não? Pero eu tenho aí. A seu tempo vamos a cosechar. Pero qual é o seu tempo? O tempo dela semija. Agora, muitas delas vezes sembramos e queremos cosechar muito rápido. Pero não é assim. Então, se ele diz, não nos cansemos, essa coisa de não cansar, Jesus referiu algumas parábolas falando de não cansar, pero isso eu predico outro dia. Lá o regresso del Hijo del Hombre nos hace cansar. A gente está muito oriçadita agora, não? Todos, Trump, viste o que firmou Trump agora, não? O Tratado de Paz, ele criou uma nova ONU, uma nova ordem mundial, não? Inclusive Rússia e China entraram, não? Ou seja, ele vai estabelecer a paz mundial, realmente, não? Pero a gente queda muito aflita com o Apocalipse, tanto que eu estava até pensando em dar Apocalipse, pero eu já estou sendo no estúdio de Lucas, já eu terminei de Marcos, não? Terminei de Marcos todo, e a gente queda assim louca por el Apocalipse, porque quer ir já. Pero eu particularmente, eu estou falando de mim, não creio que vai volver já Jesus. Creio que vai volver, que volverá. Pero por tardar el novio, a gente se cansa. E às vezes nós outros nos cansamos. Por isso na Bíblia muitos versículos falam, não nos cansemos, pois de ser o bem. Às vezes estamos sendo bem, a outra pessoa está só nos maltratando, nos dando pinchada. Isso passa em nosso hogar, com nosso cônjuge, com nosso padre e hijo, não? Hijo, padre, ou os padres com os hijos com os padres, o padre é bueno, ajuda, todo o pibe é rebelde, não? Ou o papá que é malo, e o hijo suporta, não vê a hora de sair dessa casa de porcaria que vive, porque não aguenta mais, não suporta mais o padre que é opressor, não? Que é manipulador, que é malo, não? Isso passa, pero não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos a cegar, vamos a cosechar. Não desmajemos, porque no processo cristiano nós outros desmajamos.
sigamos sembrando, senão já vou ter que desatar aquela palavra profética, del año de 2026, el año de la sembra, né? Porque, às vezes, por que os pastores fazem isso? Eu creio que isso é algo muito idiota, porque tem que manipular a pessoa e induzir a pessoa a. Pero eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que predicar a palavra de Deus. E se o Espírito Santo não falar a vocês, ou seja, não estou dizendo que o Espírito Santo é malo e não vai falar alguns a outros, não. O Espírito Santo está falando a vocês. Vamos reformular cá. Eu estou afirmando, o Espírito Santo está falando. Pero se vocês não der ouído à voz de Deus, qual é a palavra mais comum que habla Apocalipse? El que tem ouído, oiga. É um versículo que quer se repetindo. O que Jesus disse quando terminou o sermão da montanha? Se vocês escutaram essa palavra e puseram em prática, são semelhantes a. Pero se não, são semelhantes ao outro, que construiu sua casa sobre a arena e vindo no problema. Pero se embargo, se escutaram tudo, são semelhantes ao que escutaram a palavra e praticaram. Então, o que Deus nos quer dizer hoje é que não nos cansemos. Por quê? Porque temos que aplicar boas sementes aqui em nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja, na sociedade que vivimos, em nossa vida pessoal. Não? Estamos insertados, ao final estamos insertados nessa sociedade. Então, o que aprendemos hoje? Princípios imutáveis. Sembrar e cosechar. Tipos de semilla aprendemos. Tipos bons e tipos malos. Sembrar para a carne ou sembrar para o espírito. E perseverar em bem. Aprendemos isso, perseverar em bem. Porque, irmãos, a cosecha não é imediata. No mínimo, qualquer semilla são 3 meses para germinar. Qualquer. A do feijão, do frijol, não? A semillita que temos em casa, em uma semana já empieza a ver o processo, sair laraí. Pero para dar fruto, tarda. Nada é rápido, não? Nada é rápido. Já estávamos vendo na escola bíblica que Jesus está cá em Jerusalém, ressuscitou em Jerusalém, não, porque foi crucificado aí. Mandei Jesus a Galileia. Pero depois diz que vai encontrar com ele em Jerusalém novamente. Irmãos, são 400 quilômetros, caminhando a pata. Eles tardariam 4 dias para chegar no mínimo, como no mínimo 4 dias. E se andássemos rápido, 3 dias. É incrível. Nós outros, pero tinha que envolver. Pero em 10 dias Jesus ascendeu. Para que Jesus mandou ir a Galileia? Para quê? Não? Pararam para pensar? É igual a semilla, porque tudo é um processo. E Deus quer que vivamos esse processo. Então, sei lá, a aplicação prática é o quê? Começamos a sembrar o bem em nossa família, não? Em nossa casa, em nossa igreja, em nossa vida pessoal, ao redor nosso. O que era amor, respeito, unidade, serviço, não? Oração, dedicação, a leitura da palavra, obediência, é leite de congregar, isso é bueno. E sabemos que Deus, Ele nos vai abendecer sempre, porque és uma promessa. A sembra e a cosecha és uma promessa. De la maneira que eu sembro, é a maneira que eu cosecho. E Deus promete que vai frutificar nosso fruto, nossa semilla sempre vai dar, pero vai dar frutos também malos se plantamos algo malo. Padre, essa palavra penetre em nossos corações, que haja morada, que seja essa semilla que vá desenvolvendo e que dê esses frutos de Gálatas 5, paz, amor, bondade, benignidade, fé, mansedumbre, temperança, longanimidade. Contra essas coisas não há lei. Que produza fruto em nossos corações nessa palavra. Te damos glória e graça, Senhor, nesse dia maravilhoso e hermoso que Tu nos has regalado. Amém.